A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje vamos estudar o Evangelho segundo Mateus. É a nossa apostila de número 2, a aula de Novo Testamento 1, capítulo 3. Então, lápis, caneta, caderno de anotações e Bíblia na mão, porque a aula hoje vai ser tremenda. Vamos falar sobre a autoria, a data, Cristo revelado aí no livro de Mateus, a ação do Espírito Santo. Vamos também falar sobre o tema central do livro de Mateus, a abordagem, a segunda vinda de Jesus, né, que está ali em Mateus, capítulo 24 e 25. Vamos falar também sobre as parábolas, né? Vamos estudar sobre as parábolas descritas no livro de Mateus. Vamos falar também sobre o contexto histórico do ministério público de Jesus em Mateus 13. Então vai ser tremenda essa aula. Você preste atenção, coloque aí a, a sua televisão, se possível. Se não na televisão, coloque o celular com fone de ouvido para maior aproveitamento dessa aula. Amém? Os profetas, irmãos, do Antigo Testamento predisseram, falaram e ansiavam pela volta do Cristo, né, do ungido de Deus que entraria na história para trazer redenção e livramento ao povo de Deus, ao povo de Israel, e eles esperavam por isso, irmãos. O povo hebreu, o povo judeu, esperava ali pela vinda do Filho de Deus para libertar o seu povo. Os primeiros versículos de Mateus anuncia que aquele evento, há muito esperado, ele vai falar sobre a genealogia, né? O livro da genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Mateus ele fornece uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Através de uma série cuidadosamente selecionada, irmão, Mateus ele seleciona ali o texto cuidadosamente do Antigo Testamento para falar com a igreja do Novo Testamento. Mateus ele documenta a reivindicação de Jesus Cristo de ser o Messias. Ele vai falar, esse é o Messias esperado. Jesus ele possui as credenciais de Messias e ministra no modelo predito do Messias e prega a mensagem que somente o Messias poderia pregar. E finalmente ele morre a morte que somente o Messias poderia morrer. Então é isso que diz aí a nossa introdução do livro de Mateus. O livro de Mateus, irmãos, ele foi escrito. Mateus, o publicano, você vai ver lá em Mateus 9, vai falar sobre isso, e Mateus 10, versículo 3. A tradição da igreja tem atribuído desde o século II, irmãos, a composição deste evangelho a Mateus, que era o publicano, chamado também Levi, filho de Alfeu, coletor de impostos ali de Cafarnaum, né, que estava ali às margens do mar da Galileia, a quem Jesus chamou e uniu ao grupo dos seus discípulos, né, que posteriormente tornou apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus. Amém? Mateus ele foi um dos que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você vai ver lá em Atos, capítulo 1, versículo 13. Tem-se afirmado que Mateus é, por excelência, o evangelho da igreja. Então, Mateus, muitos afirmam aí que Mateus ele é o evangelho da igreja, escrito para instruir acerca de Jesus Cristo, o Novo Testamento para a igreja, para o povo de Deus. Apresenta-se diante do leitor como um texto de estrutura basicamente didática. Ele vai falar fácil para o povo, para que o povo possa entender o que realmente o autor quer dizer. As controvérsias de Mateus, as controvérsias sobre o autor desse livro.
O problema que se coloca acerca desse evangelho, irmãos, é a sua autenticidade. Discute-se a autoria desse evangelho por parte de Mateus. Contudo, o fato é que nenhum dos evangelistas colocou o nome lá. Quem escreveu foi Mateus, quem escreveu foi João. Nenhum deles colocaram o seu nome no escrito ali nos evangelhos. Então se deduz, então, pelo estilo literário, pelo algumas pistas que os livros vão dando, que os evangelhos dão ali para nós. Amém? Esse primeiro evangelho ele foi atribuído a Mateus por causa de uma notícia veiculada por Eusébio Papias, de que Levi Mateus escreveu as palavras do Senhor na língua dos judeus. E desde então, irmãos, interpretou-se que esse escrito, cujo autor não for identificado, poderia ser da autoria de Mateus. Amém? Os irmãos estão entendendo? É isso que a tradição diz. É uma tradição. Essa tradição foi abandonada posteriormente, depois de descobrir que o original desse evangelho foi escrito em grego e não em aramaico. O perfil do autor, vamos ver aqui também o perfil de Mateus. Embora haja controvérsia sobre o autor, verifica-se que esse evangelho foi escrito por um cristão vindo do judaísmo, conhecedor das escrituras, fiel à tradição. Então nós temos que entender isso, meu irmão, minha irmã, você que está estudando. Sabe-se da sua origem judaica porque esse evangelho fala em reino dos céus e não em reino de Deus. Porque os judeus eles não pronunciavam o nome de Deus em vão. Eles não pronunciavam o nome de Deus. Por isso cita reino dos céus. Mateus vai citar o reino dos céus. Além disso, dispensa a explicação dos costumes judeus, porque era fato corriqueiro para o seu autor. No entanto, Marcos explica esses costumes que para ele eram novidade. Amém? Por exemplo, em Mateus 24, versículo 20, tem a seguinte passagem: pedi para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. A mesma passagem há em Marcos, capítulo 13, versículo 18, que diz assim, porém sem a parte, vai falar, mas porém sem a parte final do sábado, né? Nem no sábado, que é um acréscimo de Mateus por causa do costume judeu. Então, o sábado é um acréscimo de Mateus e não de Marcos, porque, como nós estudamos na aula anterior, o livro de Marcos foi escrito primeiro e o evangelho de Mateus e de Lucas foi baseado, usado ali o livro de Marcos como um norte para que eles pudessem escrever o livro de Mateus e o livro de Lucas. Data do livro, data que o livro foi escrito. O tempo em que foi escrito este evangelho varia. Acredita-se que foi entre 80 e 100 depois de Cristo. Mas seguramente, irmãos, ele foi escrito depois do ano 70, pois pressupõe-se que já houve aí a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelo o general Tito ali, né? E posteriormente foi escrito após também, como eu já disse há pouco, o livro de Marcos, pois demonstra grande evolução teológica em relação ao livro de Marcos. Foi escrito na Palestina e foi escrito em grego, não como Eusébio acreditava, em um bom estilo literário para leitores de língua grega. Cristo revelado no livro de Mateus. Esse evangelho apresenta Jesus como cumprimento de todas as expectativas e esperanças messiânicas. Mateus estrutura cuidadosamente suas narrativas para revelar Jesus Cristo como cumpridor das profecias bíblicas. Irmãos, Mateus ele vai nos pormenores para falar que Jesus ele cumpre
todos os aspectos da profecia bíblica. Portanto, ele emprega o seu evangelho tanto com citações quanto com alusões ao Antigo Testamento, introduzindo muitas delas com uma fórmula que, para que se cumprisse, Mateus vai falar, para que se cumprisse o que foi dito. Muitas vezes Mateus ele vai citando essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito. No Evangelho, Jesus normalmente faz alusão a si mesmo como o Filho do Homem, uma referência velada ao seu caráter messiânico, que está descrito ali em Daniel 7, versículo 13 e versículo 14. O termo não somente permitiu a Jesus evitar maus entendidos comuns original ali de títulos messiânicos populares, como possibilitou, irmãos, ele possibilitou a interpretar tanto a sua missão de redenção quanto o seu retorno na glória. Amém? O uso do título Filho de Deus por Mateus sublinha claramente a divindade de Cristo. Como o Filho, Jesus tem um relacionamento direto e sem mediações com o Pai. Então Jesus ele fala diretamente ao Pai. Ele é o Filho do Deus vivo. Mateus ele apresenta Jesus como o Senhor e Mestre da igreja, a nova comunidade que agora é chamada para viver uma nova ética do reino dos céus. A igreja foi chamada pelo próprio Cristo a viver um novo tempo, uma nova ética, uma nova maneira de interpretar a palavra de Deus. Se você pegar ali o Sermão do Monte, você vai ver Jesus falando: se te chamar, se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. Se te bater de um lado, vire o outro. A lei diz para não prostituir, não desejar, mas se você pensar, você já fez. Então Jesus ele vem apresentando uma nova maneira. Jesus declara a igreja como seu instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus aqui na terra. O Evangelho de Mateus, irmãos, pode ter servido como um manual de ensino para a igreja antiga, incluindo, surpreendentemente, a grande comissão lá de Mateus 28, versículo 12 até o 20, que é a garantia da presença viva de Jesus na igreja. Então, Jesus ele é o noivo, ele é a cabeça da igreja. Amém? Louvado seja Deus, a cabeça do corpo aqui, do corpo de Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A ação do Espírito Santo no Evangelho de Mateus. Vamos estudar, porque o Evangelho de Mateus ele vai falar sobre essa ação, a atividade do Espírito Santo é evidente em cada fase do ministério de Jesus, né? Em cada fase do ministério de Jesus você vai ver a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo em cada parte, onde Jesus, na maneira que Jesus vai crescendo em seu ministério, você vai vendo a ação do Espírito Santo. Foi por meio do poder do Espírito Santo que Jesus foi concebido de Maria. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, antes de Jesus começar o seu ministério público, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista. E foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, como preparação adicional ao seu papel messiânico. O poder do Espírito Santo, irmãos, foi que habilitou Jesus a curar, a expulsar demônios. Foi esse poder do Espírito Santo, poder que vem do alto. Da mesma forma que João emergia seus seguidores ali na água, Jesus emergirá os seus seguidores no
Espírito Santo. Amém? Então, todos os seguidores de Jesus, João batizava com água, mas Jesus ele veio batizar com fogo, com o Espírito Santo. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, nós encontramos uma evidência dirigida contra os falsos carismáticos, né? Aqueles que na igreja profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres, mas não fazem parte da vontade do Pai. Presumivelmente, irmãos, o mesmo Espírito que inspirava atividades carismáticas também deve permitir que as pessoas da igreja façam a vontade de Deus. Jesus ele declarou que as suas obras eram feitas sob o poder do Espírito Santo, evidenciando que o reino de Deus havia chegado. Aleluias, louvado seja Deus, e que o poder de Satanás estava sendo totalmente aniquilado, totalmente derrotado. Aleluias, olha que notícia maravilhosa que Mateus nos dá. Portanto, atribuir o Espírito Santo ao diabo era cometer um pecado imperdoável, pecado contra o Espírito Santo. Em Mateus 12, 28, o Espírito Santo está ligado ao exorcismo de Jesus e à presente realidade do reino de Deus. Não apenas, irmãos, pelo fato do exorcismo em si, pois os filhos dos fariseus, discípulos, também praticavam ali, expulsava demônio, fazia o exorcismo também, expulsava demônios. Mas, precisamente, o Espírito Santo está executando um novo acontecimento com o Messias. Olha o que diz o versículo 28. É chegado a vós o reino de Deus. Então, é anunciado o reino de Deus. É anunciado, é o que diz aí, ó. O Espírito Santo é encontrado também na grande comissão. Vai lá, ide, portanto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos, irmãos, são ordenados a ir a fazer discípulos de todas as nações. E eles deveriam fazer os discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está no versículo 19 do capítulo 28 de Mateus. Isso eles deveriam batizá-los não com referência ao nome ou à autoridade do Deus triuno, né, da Trindade. Em sua obediência a essa missão, irmãos, os discípulos de Jesus têm a garantia da sua constante presença com eles, da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Espírito Santo que é o Consolador que o Senhor Jesus iria nos deixar. E nós devemos entender essa missão, que a missão que o Senhor nos deu não pode ser cumprida sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Mateus, ele vai falar, ele tem um conteúdo, o objetivo desse livro de Mateus é evidente na estrutura do Evangelho, que agrupa os ensinamentos e os atos de Jesus em 5 partes. Esse tipo de estrutura, irmãos, ele é comum ao judaísmo e pode revelar o objetivo de Mateus em mostrar Jesus como cumprimento da lei, como cumprimento das Escrituras. Cada divisão, irmãos, termina com uma fórmula como concluindo Jesus este discurso. Então, em cada discurso termina com essa fórmula, concluindo Jesus esse discurso. Os 2 primeiros capítulos é o prólogo. Mateus vai mostrar que Jesus é o Messias ao relacioná-lo às promessas feitas a Abraão e a Davi. O nascimento de Jesus, ele salienta o tema do cumprimento, retrata a realeza de Jesus, que Jesus é o rei, e sublinha a importância dele não só para os judeus, mas também para os gentios.
A segunda parte, a primeira parte, melhor dizendo, vai do capítulo 3 até o capítulo 7, contém aí o sermão da montanha, no qual Jesus descreve como as pessoas devem viver no reino de Deus. Vai falar ali, inclusive a Igreja de Cristo, ela é baseada no sermão da montanha. Muitos dizem que a Igreja de Cristo não tem doutrina, mas as doutrinas da Igreja de Cristo são baseadas aí no capítulo, principalmente no capítulo 5, 6, 7, que é o Sermão da Montanha. A segunda parte, ela reproduz os instrumentos de Jesus aos seus discípulos, quando ele os enviou para uma viagem missionária. Então, Jesus ele capacita e envia os discípulos para uma viagem missionária que vai do capítulo 8 até o finalzinho do capítulo, o início do capítulo 11, versículo 1. E a terceira parte, irmãos, ela vai registrar várias controvérsias nas quais Jesus ele estava envolvido e 7 parábolas descrevendo algum aspecto do reino dos céus. E aí essas parábolas em conexão com a resposta humana necessária. Então Jesus ele vai usar parábolas para falar aquelas pessoas que estavam lhe questionando ali sobre o reino dos céus. A quarta parte, ela vai do capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 18, versículo 35. O principal discurso ali, nesse principal discurso, Jesus ele aborda a conduta dos crentes dentro da sociedade cristã. Como o crente deve agir diante aí da sociedade, diante dos cristãos. E a quinta parte, do capítulo 19 até o capítulo 25, 46, narra a viagem final de Jesus a Jerusalém. Ele vai citar ali o conflito que Jesus tem ali com os sacerdotes, com os religiosos da sua época. Os capítulos 24 e 25 contêm ensinamentos de Jesus relacionados às últimas coisas, né, sobre os últimos acontecimentos da igreja na terra. E o restante do livro, do versículo 26 até o versículo 28, do capítulo 26 até o capítulo 28, detalha acontecimentos e ensinamentos relacionados à crucificação, à ressurreição e à comissão do Senhor Jesus à igreja. Irmãos, a não ser no início e no final do Evangelho, a disposição de Mateus não é cronológica e não estritamente biográfica, mas foi planejada para nos mostrar que o judaísmo encontra o cumprimento de suas esperanças em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ele vai demonstrar Jesus como o nosso Salvador. Um traço característico desse primeiro evangelho, irmãos, é a sua contínua referência ao Antigo Testamento com o objetivo de demonstrar que as Escrituras têm o seu pleno cumprimento em Jesus. Mateus, mais do que Marcos, mais do que Lucas, faz citações abundantes da lei e dos profetas. Vários versículos vai falar sobre isso, capítulo 5, versículo 17, versículo 18, capítulo 7, versículo 12, capítulo 11, versículo 13, capítulo 22, versículo 40. Então, e com frequência, da fé em tradições e práticas religiosas dos judeus vigente nessa época. Amém, irmãos? Mateus também nos apresenta Jesus como intérprete infalível das Escrituras, alguém que interpretava a palavra, que falava da palavra. Ele é o mestre sem igual, que a partir da verdade, da autenticidade, descobre a falsidade de certas atitudes humanas, aparentemente piedosas,
mas que na realidade estão cheias de avidez para receber o aplauso do público. Então, recordemos que a crítica que Jesus ele vai falar quando dar esmolas a toque de trombetas, né? Não faça tocar trombetas se a sua mão direita dá, que a esquerda não veja. Por que disso, irmãos? O que Jesus está falando? Não é que as pessoas não podem ver o quanto você está dando. É como está o seu coração quando você vai dar esmolas, quando você vai fazer uma oferta. A respeito da vaidade, da ostentação, das orações feitas nos cantos das praças, né, que para aparecer. Jesus ele não está falando que você não pode orar em público, mas ele está falando a sua motivação, porque quando a sua motivação é aparecer para as pessoas, você já alcançou aquilo que você buscava. Então Deus não vai responder a oração de quem quer aparecer para as pessoas. Deus não vai responder o jejum de quem quer ficar ali triste, só para o povo, mas está jejuando, que santidade é essa? Então Jesus está falando sobre isso, irmãos. E eu quero que vocês entendam, não é por causa do jejum, não é fazer jejum, não é fazer as orações em público, mas é a motivação. Jesus ele vai falar dessa hipocrisia, a hipocrisia dos jejuns, praticado com o propósito primordial de impressionar o povo. Especialmente, irmãos, interessante é o tratamento que Mateus dá ao aspecto pedagógico da atividade de Jesus. Enquanto Marcos e Lucas associam as palavras do Senhor à ocasião em que foram pronunciadas, Mateus a dispõe de modo ordenado. Ele vai falando ordenadamente ali a palavra para que todos tenham um melhor entendimento. Frequentemente, Mateus as reúne em amplas unidades discursivas, composta com o objetivo de ajudar os crentes a aprendê-las de memória. Então, Mateus ele coloca a palavra para que os crentes da época venham entender o que Jesus está falando e memorizar. Nós temos um exemplo aqui de 5 porções muito conhecidas muito conhecidas, destacam-se pela sua extensão. Primeiro, nós vamos ter lá o Sermão do Monte, que está no capítulo 5, eu já disse, até o capítulo 7, 27, até o finalzinho do capítulo 7. Depois vai falar sobre o apostolado cristão. Ele pega ali os textos e reúne para que nós venhamos entender esse apostolado, sobre a vida dos apóstolos, qual o objetivo. Depois, a vida, o reino dos céus. Ele vai falar sobre o reino dos céus, do capítulo 13, versículo 3 até o versículo 52, ele vai falar algumas parábolas, vai falar sobre o reino dos céus, como é o reino dos céus. Vai falar também sobre a vida da comunidade cristã, como deve ser. Do capítulo 24 até o capítulo 25, vai falar sobre o final dos tempos. Então, Mateus ele separa ali essas porções para que nós possamos ter um melhor entendimento da palavra de Deus. Amém? Esses sermões ou discursos aparecem no Evangelho precedidos e seguidos por determinadas fórmulas literárias que servem de marco dramático a cada composição. Por outro lado, irmãos, não são estes os únicos discursos de Mateus. Mateus contém muitos outros ensinamentos e exortações de Jesus aos seus discípulos, assim como admoestações dirigidas aos escribas e fariseus, também, inclusive, ali em Jerusalém, e a outras cidades da Galiléia também. Vai trazer algumas orientações, vai falar sobre isso. E o tema central de Mateus, predominante na pregação do Senhor, o reino de Deus. O tema central, você vai falar, qual que é o tema central? É o reino de Deus. Mateus 9,35 diz, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, geralmente
designado nesse evangelho como o reino dos céus e focalizado na sua dupla realidade, que era uma realidade presente e uma realidade futura. Então, geralmente, Jesus vai falar tanto do presente quanto do futuro nesse livro de Mateus. A proclamação da proximidade do reino é também o anúncio de que Jesus encarrega os seus discípulos. Ele vai falar, chegando o reino dos céus, vocês também têm a sua importância. Mateus 10, versículo 7 diz, à medida que seguidores pregai que está próximo o reino dos céus, aos quais depois ressuscitado prometeu a sua permanência duradoura no meio deles. Olha o que Jesus está falando. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Estilo e material literário. Mateus escreve a sua obra seguindo, em linhas gerais, o esquema de Marcos. Ele vai seguir ali o que Marcos está dizendo, mesmo quando a cada passo põe o seu selo pessoal no texto que ele redige. Ele vai seguindo Marcos, mas ele tem ali o seu selo pessoal. Quanto aos materiais, narrativas utilizados, se bem, irmãos, muitos sejam comuns em Marcos e Lucas, há cerca de um quarto do livro de Mateus emprega de maneira exclusiva. Os relatos de Mateus mais concisos que os de Marcos. Ele vai falar mais especificamente, ele vai falar de uma forma mais detalhada e apresenta também um rigoroso e belo estilo, né? Mateus ele escreve de um estilo diferenciado. Então, você, meu irmão, leia com atenção ali o livro de Mateus, que com certeza você vai ver que ele tem uma abordagem peculiar. Então, a abordagem peculiar de Mateus não é um evangelho cronológico. Como eu já disse para os irmãos, o evangelho de Mateus ele não segue uma cronologia, mas ele é sistemático e topical, e tópico, ele é sistemático e ditópico. Existe uma ordem na disposição das matérias, de modo que o resultado definitivo pode ser produzido. Um resultado definido, né, melhor dizendo, pode ser produzido. O material é tratado em grupos, como os das parábolas ali do capítulo 13. Então, todo o material é tratado ali como se fosse grupos. E é um evangelho de ensino sistemático. O livro é marcado, irmãos, pelos vários discursos de considerável extensão, como o Sermão da Montanha, 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, a denúncia contra os fariseus, a profecia da destruição de Jerusalém e o final dos tempos. E é também um evangelho de melancolia e tristeza. Não há cânticos de alegria no livro de Mateus, como os de Zacarias, Isabel, Simeão, Ana e os anjos registrados em Lucas ali. Então não tem cânticos de alegrias como no livro de Lucas, como no Evangelho segundo Lucas. Em vez disso, nós podemos ver ali a sua mãe quase repudiada e deixada em desgraça pelo seu marido José e livrada somente pela intervenção divina. Crianças mortas, mães que choram. Essa é a visão transmitida por Mateus. Ele vai trazer uma realidade dos acontecimentos e ele vai falar também a cruz é a desolação sem um ladrão arrependido. Apenas mais tarde foi um deles que mudou de ideia, como está em Lucas 23, 39, 43. Então, Mateus ele traz uma realidade mais dura, né? Uns acontecimentos mais duros ali. E, em quarto, é um evangelho de caráter real. Vai falar sobre a genealogia,
mostra a descendência real de Jesus ali nas genealogias. Os magos que buscavam Jesus porque era nascido o rei dos judeus. Vai falar sobre João Batista e o reino dos céus no capítulo 3. E João Batista ele prega ali o reino dos céus, fala sobre o reino dos céus. Então, muito importante em Lucas já é diferente. Lucas um certo homem deu um grande banquete, mas em Mateus foi um certo rei que deu um grande banquete. Então ele mostra de uma visão diferente para falar que existe um rei, que existe um príncipe, que é o Jesus Todo-Poderoso. Amém? Em quinto, Mateus é o evangelho da igreja. Ele vai anunciar que Mateus é o evangelho da igreja do Senhor. E Mateus é o único que ocorre a palavra igreja. Bom entender, irmãos, pode anotar aí que o único evangelho que ocorre a palavra igreja, nesses dois lugares, são palavras de Cristo mostrando que ele tinha uma ideia definida da igreja como a instituição futura. Os propósitos que tem essas duas esperanças do Senhor podem indicar que o evangelho foi escrito para uma igreja nova e em luta com a necessidade de estímulo e disciplina. Personagens. Mateus salienta menos as figuras individuais da sua narrativa do que os outros sinóticos, né, dos outros livros sinóticos. Apresenta muitas pessoas cujos nomes não aparecem nos outros lugares. José, Herodes o Grande, a mãe de Tiago e João. Concede-lhes também mais espaço do que Marcos e Lucas. Tanto Marcos como Lucas usaram mais o desenho de caracteres do que Mateus. E, em sétimo, objetivos, né? Os objetivos. Mateus ele escreve a história da vida terrena de Jesus, especialmente para os judeus. O judeu da época recebia treinamento pessoal e ele estava familiarizado com as Escrituras e o Antigo Testamento. Todos os sábados nas sinagogas se lia ali a palavra de Deus. Os meninos judeus, eles eram familiarizados ali com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento. Só um judeu seria capaz de despertar o interesse de outro judeu. Então Mateus era um judeu para despertar o interesse de outros judeus. Seu mestre deveria ser alguém versado no Antigo Testamento e nos costumes judaicos. Por isso, Mateus faz questão de falar que Jesus era o descendente de Davi. Os judeus precisavam saber que esse Jesus viera cumprir as profecias do Antigo Testamento. Repetidamente, lemos em Mateus, para que se cumprisse como falou Jeremias, o profeta. Irmãos, então ele sempre vai falar para que cumprisse o que foi dito, como disse o profeta. Temos hoje em dia o mesmo tipo de pessoas que se deleitam em profecias cumpridas e por se cumprirem. Procuram saber o que os profetas disserem, como se poderá cumprir. Mateus prova pela genealogia que Jesus ele é o Messias esperado. Talvez, meu irmão, tenha sido escrito em língua aramaica, sendo o único livro do Novo Testamento que não foi redigido em grego. Pode ter sido. Apesar de não ter ali, assim, se acreditar que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. O livro de Mateus ele se divide em 3 partes. Primeiro, né, vai falar da vida e o ministério de Jesus. Segundo, vai falar sobre as reivindicações do Messias, como o Messias esperado, como o ungido de Deus que Israel aguardava. E, em terceiro, o sacrifício e o triunfo do Messias. Esses são os 3 pontos salientes aí do livro de Mateus. E vamos começar aqui o estudo do conteúdo pelo nascimento de Jesus, né? O nascimento de Cristo.
Somente Mateus e Lucas contam o nascimento e a infância de Jesus, cada qual narrando incidentes diferentes, falando aí sobre o nascimento do Cristo. Maria, ela passou com Isabel, né, sua prima, os 3 primeiros meses seguintes à visita que recebeu do mensageiro de Deus, né, do mensageiro celeste. Então Maria, ela passa ali com Isabel, sua prima, e quando voltou a Nazaré e José soube do seu estado, este deve ter levado um susto, né? Ficado perplexo ali com aquela situação, com aquele problema, na verdade, né? Ele era um homem bom e dispôs-se a resguardar a reputação de Maria, do que ele supunha ser uma desmoralização pública ou uma coisa pior, né? E foi quando um anjo apareceu e explicou tudo para José. E ele teve ainda de guardar o segredo de família para evitar um escândalo, porque ninguém iria acreditar na história de Maria, né? Como vou explicar, né? Como ela iria explicar? Eu estou grávida do Espírito Santo. Naquela época seria um escândalo e a Maria poderia até mesmo ser apedrejada. Mais tarde, quando a natureza divina de Jesus foi comprovada por seus milagres e sua ressurreição dentre os mortos, Maria já podia falar livremente do seu segredo celestial e da concepção sobrenatural de seu filho. José se tornou o pai adotivo de Jesus. Muito pouco se sabe sobre a vida de José, que foi com Maria a Belém e estava com ela quando Jesus nasceu. Com ela ele estava quando Jesus foi apresentado no templo ali, quando o sacerdote pega Jesus ali e apresenta, ele estava com Maria. E José também, ele guiou Maria e Jesus, levou tanto Maria quanto Jesus para o Egito e na volta para Nazaré, como está descrito lá em Mateus capítulo 2, no versículo 19 até 23. 2, 13, versículo 19 até o versículo 23. Ele também levou Jesus para Jerusalém quando ele tinha 12 anos, Lucas 2,43. E depois disso, o que mais se sabe dele é que era um carpinteiro, chefe de família, de pelo menos 7 filhos, registrado aqui nesse livro de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Com certeza devia ser um homem exemplarmente bom, para que Deus assim o escolhesse a fim de servir de pai adotivo do seu próprio filho, né, do Cristo. Comumente se pensa que ele faleceu antes de Jesus entrar no ministério público. Eu sou um que acredito, embora a linguagem de Mateus, no capítulo 13, 55, e João 6,42 possa implicar que ainda vivia por essa época. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 55. Como é possível isso? Exclamava o povo. Ele é apenas o filho de um carpinteiro e nós o conhecemos. Conhecemos Maria, sua mãe, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Em João 6,42, que exclamaram eles: ora, é apenas Jesus, o filho de José. Nós conhecemos seu pai e mãe. Que é isso que ele está dizendo? Que desceu do céu? Então o povo estava admirado, falando: eu conheço o pai dele, conheço a mãe dele, conheço a família dele. Seja como for, irmãos, já devia ter morrido antes de que Jesus fosse crucificado. De outro modo, não haveria uma razão, uma necessidade para Jesus entregar a sua mãe aos cuidados de João. Se ela tivesse um esposo, não precisaria de Jesus ter falado para João o que ele disse lá no capítulo 19, versículo 26. Diz assim: quando Jesus viu que era a mãe dele e se achava ali junto a mim, que era seu amigo íntimo, disse a ela: olhe, é o seu filho. E para mim ele disse: olhe, ela é sua mãe. Daí em diante eu levei Maria para minha casa. João escrevendo aí no seu evangelho, né, no evangelho de João, capítulo 19, versículo 26.
Vamos falar também sobre Maria, mãe de Jesus. O que o Evangelho vai falar sobre Maria, mãe de Jesus? A mãe terrena de Jesus, né? Maria, depois da história do nascimento de Jesus e de sua visita a Jerusalém aos 12 anos, muito pouco se diz a respeito de Maria. De acordo com a interpretação corrente de Mateus 13, 55 e 56, ela foi mãe de pelo menos 6 filhos além de Cristo, além de Jesus. Por sugestão sua, Jesus converteu água em vinho em Caná da Galileia, ali no seu primeiro milagre. Então ela teve uma participação ali no primeiro milagre de Jesus. Depois vai mencionar Maria que ela procurou entrar em contato com Jesus no meio de uma multidão, Mateus 12, 46. Quando Jesus ele indicou claramente que as relações de família entre ele, sua mãe, não ofereciam a essa nenhuma vantagem espiritual em particular. Jesus ele vai falar ali no capítulo 12, versículo 46, como Jesus Cristo estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. Então, irmãos, eles estavam lá, eles não tinham acesso ali, e ela esteve presente também. Maria também esteve presente na crucificação e foi entregue por Jesus aos cuidados de João, no texto que nós já lemos anteriormente. Então, é entregue ali aos cuidados de João. Não há notícia de que Jesus possa haver aparecido a ela após a ressurreição, embora apareça a Maria Madalena. A última menção que se faz a Maria está registrada em Atos, capítulo 1, versículo 14, que diz: diversas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, também estava lá, quando esteve com os discípulos para orar ali no cenáculo. Maria estava no cenáculo. Maria recebeu ali uma porção do Espírito Santo quando estava no cenáculo. Eis que tudo quanto a Escritura diz sobre Maria é isso, irmãos. Maria foi uma mulher calma, meditativa, devota, prudente, a mais honrada das mulheres, diz a palavra de Deus. A Bíblia chama de bem-aventurada, que partilhou dos cuidados próprios de maternidade, né? Ela cuidou de Jesus até ele começar o seu ministério. Quanto a Maria, nós como cristãos, irmãos, devemos admirá-la, devemos honrá-la, amá-la. Foi o ventre que Deus escolheu para enviar à terra o nosso Salvador, o nosso Cristo, Jesus. Quem foram os irmãos e as irmãs de Jesus mencionados em Mateus 13, 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. Às vezes vem muitas dúvidas. Quem eram esses irmãos? Olha o que diz Mateus 13, 55. Como é possível isso? Exclamaram o povo. Ele é apenas o filho do carpinteiro, e nós conhecemos Maria, sua mãe, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs. Elas todas moram aqui. Como é que ele pode ser tão importante? Eram filhos da própria Maria? Será que eles eram filhos só de José, de um matrimônio anterior? Ou primos? O sentido claro, irmãos, simples e natural dessa passagem é que foram mesmo os filhos de Maria e José. Eram realmente irmãos de Jesus. Essa é a opinião mais comum dos comentadores protestantes, né? Daqueles que entendem a palavra, que estudam a palavra, e é apoiada pela declaração de Lucas 2,7, de que ela deu à luz a seu filho primogênito. Olha o que diz o texto: e ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, e o enrolou num cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na hospedaria da aldeia. Então, fica bem claro, ela deu à luz ao primeiro filho. Se é o primogênito, então é porque teve mais filhos. Por que primogênito, né? Se não houve outros filhos?
Então é importante os irmãos entenderem. Maria teve no mínimo mais 6 filhos. Vamos falar um pouco sobre os magos, os ilustres visitantes que aparecem em Mateus 2, do versículo 1 até o versículo 12. Esse período deve ter ocorrido quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. Olha o que diz Mateus 2,16. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios lhe haviam obedecido. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nas propriedades próximas, pois os sábios lhe haviam dito que a estrela tinha aparecido pela primeira vez 2 anos antes. Os 2 anos parecem denotar o tempo quando a estrela primeiro apareceu. Lá no versículo 7 diz: então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, ele obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez, disse ele. Época em que os magos empreenderam a viagem, que durou muitos meses. Eles não assinalaram necessariamente o tempo exato do nascimento do menino. Herodes, porém, como medida de precaução, ele aceitou um limite extremo. Pelo menos o menino não estava mais na manjedoura, como tantas vezes se vê em gravuras, mas na casa, como está lá no versículo 11. Olha o que diz capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para adorar. Então abriram seus presentes e lhe deram ouro, incenso e mirra. Irmãos, então o menino não estava mais na manjedoura, Jesus não estava ali mais na manjedoura, mas estavam numa casa. Porque os magos entraram não ali naquela gruta em Belém, mas entraram numa casa onde o menino estava. Esses magos, eles vieram ali da Babilônia, ou de um país além, região onde a raça humana teve a sua origem, terra de Abraão e do cativeiro judaico, onde muitos judeus ainda viviam. Pertenciam provavelmente a uma classe de pessoas ilustres, eram conselheiros de reis. Talvez eles estivessem familiarizados com as escrituras judaicas e sabiam da expectativa existente ali pelo rei Messias, pelo Salvador do mundo, pelo Salvador de Israel, aleluias, e também o Salvador do mundo. A Babilônia era a terra de Daniel e, sem dúvida, conheciam as profecias das 70 semanas. E também a de Balaão acerca da estrela a proceder de Jacó, que está em Números 24, 17. Vejo o futuro e observo daqui algum tempo que aparecerá uma estrela de Israel. Será um governante que matará o povo de Moabe e também todos os filhos de Sete. Eram homens de elevada posição social, tanto que tiveram acesso facilmente à presença de Herodes. Então, ter uma visita com o rei ali não era para qualquer um. Então, eles tiveram acesso fácil ali a Herodes. Então, provavelmente tinha uma posição social, tinha um nome. E comumente eles são mencionados ali como os 3 magos, mas as escrituras não dizem quantos eram. Até existe uma tradição que diz aí que era Gaspar, Belchior e Baltazar, o nome dos 3 reis, mas a Bíblia não fala o nome deles e é uma tradição, irmãos? É uma lenda que esses nomes. Provavelmente foram mais de 3 magos, mais de 3, ou pelo menos vieram com uma comitiva bem grande, de dezenas ou até centenas de pessoas, como medida de segurança, como esses homens ricos, que trazia ouro, trazia incenso, trazia mirra em sua bagagem,
poderia ficar andando sozinhos. Então, provavelmente tinha ali uma comitiva bem grande, visto que não era seguro um grupo viajar milhares de quilômetros através do deserto, que era cheio de bandidos, salteadores, sem segurança. A chegada deles a Jerusalém foi bastante espetacular para alvoroçar a cidade, para o povo ficar ali se perguntando o que está acontecendo. Um povo está chegando, uma comitiva muito grande está chegando. Então, eles causaram ali um alvoroço em Jerusalém. A estrela vista pelos magos. O que era essa estrela? Às vezes nós vimos ali uma estrela. Calcula-se que houve uma conjunção de Júpiter e Saturno no ano sexto antes de Cristo. Mas isso não explica o fato de que a estrela ira diante deles até que se deteve sobre o lugar onde o menino estava. Porque, irmãos, é algo sobrenatural. Como uma estrela, ela vai andando, guiando aqueles magos e vem bem acima ali daquela criança, da onde o menino está. Então nós devemos entender que isso não é algo normal. Pensam uns que possivelmente foi uma nova, isso é, estrela que explode e por um tempo se queima fulgurantemente, ela se queima. Dizem os astrônomos que na Via Láctea umas 30 estrelas explodem a cada ano e se tornam mais de 10 mil vezes brilhantes, voltando depois à luminosidade ordinária. Mas como pode esse fato ajustar-se a esse caso? A estrela vista pelos magos, irmãos, foi sem dúvida um fenômeno distinto, uma luz sobrenatural que, pela direta revelação de Deus, foi diante dos magos e indicou o lugar exato. Anúncio sobrenatural de um nascimento sobrenatural. Aleluias. Amém, irmãos? Então, eles receberam esse anúncio, eles receberam algo da parte do Senhor. Eles receberam uma direção do Senhor aonde nasceria o novo rei de toda a terra. Amém?